Olá, viajantes do tempo, aqui é o Sérgio Sampa e a gente está começando um tipo de um projeto novo que a gente vai colocar aqui no canal. É o nosso podcast, que provavelmente vai ser um podcast mensal e a gente vai contar o que a gente tem jogado, assistido, enfim, o que a gente tem consumido, né, durante o mês. Então eu chamei o Lucas aqui e ele é uma pessoa que odeia Pokémon, né, Lucas? Detesto, tanto é que eu vim falar de Digimon. Ele veio aqui para falar de Digimon, Monster Rancher, de Flint e de Super Pig. Exatamente. Porque ele é um fã da Fox Kids e do Jetix. Mentira, a gente vai falar do que a gente jogou aí no fim de... Aliás, o que a gente jogou em fevereiro, né? O que a gente assistiu, etc. E, bom, eu tenho 2 assuntos para falar, não são muitas coisas. Não quero eu ia trazer 3, só que ia ficar muita coisa, então eu deixei para 2, porque a gente está fazendo um teste aqui ainda, né? Então, eu vou falar de Pânico 7, que é o filme que lançou essa semana aí, e eu consegui assistir lá antecipado na cabine, né, da Paramount. E eu vou comentar sobre um jogo novíssimo que eu terminei, que eu comecei a jogar em dezembro, terminei agora, semana passada, que é Final Fantasy V de Game Boy Advance. E o Lucas vai falar sobre também 2 assuntos, né, eu espero. Qual que é, Lucas? Eu vou falar sobre a Pokémon Direct, que teve agora, dia 27, e um pouquinho sobre o Monster Hunter Wilds, que é que eu tô jogando. Você vai falar sobre os novos ventos que estão vindo aí para, né? Para acabar com a franquia. Vai criar uma nova onda de fãs, né? Exatamente. Olha só que beleza. E beleza, então a ideia aqui é aquele esquema, né? De que cada um traz um assunto e a gente vai comentando. Então eu acho que dá para eu começar assim vou falar rapidamente sobre o filme Pânico 7, que eu assisti essa semana aí, e eu vi que pelo que eu entendi, a mídia em geral não tá dando assim muita audiência, não tá dando uma nota boa pro filme. Eu vou cortar essa parte que eu falei errado. Não está falando muito sobre o filme, é isso que você quer dizer? Não, é que assim, pelo que eu tava vendo por aí, a mídia não tá dando uma nota muito boa pro filme, mas a nota do público tá alta. E também esse filme tá batendo o recorde aí de audiência da primeira semana. Foi o filme Pânico que mais teve bilheteria nesses primeiros 3, 4 dias aí do lançamento. Então eu tenho a impressão de que as pessoas estão gostando e a mídia não gostou muito. Foi um pânico pro pessoal comprar ingresso, então? Basicamente, o pessoal passou um certo pânico, ele começou a gritar, né? E depois levou uma facada, né? Que é o stab. Enfim, eu gostei do filme, tá? Porque assim, ele é o 7 e ele traz de volta os personagens lá dos primeiros filmes, dos 4 primeiros filmes, né? Então você tem ali de volta a Sidney, você tem a policial, que eu nunca lembro o nome, que é a Mônica do Friends, né? E, enfim, a história, assim, o filme ele tá fazendo 30 anos, né? E a história do filme também se passa, tipo, 30 anos do que aconteceu lá em 96. Então, a gente vê meio que o futuro do que aconteceu com a personagem, né? A Sidney sobreviveu lá uns 3, 4 filmes, né? Dos assassinos atrás dela. Ela ficou ligeiramente paranoica, não muito. Então ela casou, ela tem um marido policial, tem uma filha que é adolescente, e ela meio que super protege a filha para não deixar acontecer o que aconteceu com ela. Ela se mudou para uma cidadezinha de interior, assim, para ficar longe de malucos. Só que o que acontece é que tudo aquilo que aconteceu na vida dela virou livro, virou filme, né? Que a gente já sabe desde os primeiros filmes lá. Tem um filme baseado na história dela. Então no filme eles falam que também tem um documentário na Netflix falando da vida dela. Tem gente que tá criando podcast que quer chamar ela para falar sobre esses casos de malucos aí, de assassinos e tal. Então meio que ela acaba vivendo aquilo lá que ela não quer viver. E ela também, ela super protege, né, a família. Tem uma casa lá cheia de proteção, grade, passagem secreta. O próprio marido dela, que é policial, né, que ele é tipo aquele cara que... Ele protege a família, ele ajuda bastante. E ela não deixa a filha se envolver com isso, não quer que a filha aprenda a se proteger sozinha, não quer que ela atire, essas coisas.
Só que acontece que acaba aparecendo, né? Olha que coisa, aparece um assassino novo com a máscara lá de Ghostface, e não é aquela máscara lá do Todo Mundo em Pânico, tá? Que tem a língua para fora. Não, é original, é original. Então aparece esse novo assassino, ele faz diferente dos outros, em vez de ficar só telefonando e passando medo, né, ele mostra lá um rosto, fala, eu tô aqui, eu vou matar sua filha. Aí a Sidney tem que proteger a filha dela. Então começa a acontecer várias mortes uma atrás da outra. E o filme segue o estilão que ele sempre teve desde o primeiro, assim. Ele é sério, assim, em alguns momentos, ele tem muita cena de comédia, tem algumas partes que é comédia não involuntária, né? Tem um monte de adolescente fazendo besteira e um monte de gente morrendo, né, um atrás do outro, e assim, as mortes é daquele estilo, né? Você tem algumas que são sangrentas mesmo, mas tem outras que são meio engraçadas, assim, sabe? Meio que não era para ser, mas acaba sendo. Então você tem aqueles momentos de susto, tem o pessoal tentando sobreviver, né? Você sabe quem que vai ficar vivo no final ali, né? Para o último embate ali. E o assassino, como sempre, ele tem aquela vamos falar, aquela resistência, assim, porque ele apanha também, né? O pessoal morre, mas eles batem no assassino. E ele tá sempre sobrevivendo, assim, impressionante como ele tem resistência, né? De levar porrada. Mas e aí o filme, assim, ele consegue trazer uns temas atuais, tipo IA, podcast, fala de streaming, fala de deep fake, né? Que é trocar o rosto da pessoa, fala de várias coisas atuais, assim. Mas ele mantém o estilão dele, né? Que é aquela coisa mais terror para adolescente, assim, que não é muito terror. Então, como ele tem coisas de agora, pode ser que ele agrade um público novo, mas como ele tem muita referência, ele vai agradar o pessoal lá de 30 anos atrás. Só que também não dá para. Oi. As atuações estão boas, a Courtney Cox, por exemplo, ela tem uma grande parte no filme. A atriz principal, você acha que ela atuou bem? Essa filha, esse marido dela, você acha que as atuações estão legais? A Courtney, ela tá bem no papel dela, né? Ela tá, de novo, querendo ir atrás de conseguir a entrevista com a Sidney, né? A protagonista, ela assim, tá mais protetora, mas ela não ficou maluca, assim, sabe? Ela não tá aquela coisa de ficar olhando pro lado a cada passo, assim. Ela não ficou desse jeito. Mas convence, você percebe que é a mesma personagem, né? O marido, como eu falei, ele é bem atuante, assim, né? Ele não é, tipo, panguão, assim, porque também ele é policial, ele ajuda bastante o pessoal. Tem uma hora ali que ele dá uma sumida na trama, e eu acho engraçado que ninguém liga para ele, sabe? Você tá aí, você tá, tem um problema aqui e tal. O pessoal só esquece que ele existiu, mas enfim, né? E o filme, para mim, o filme não tá ruim, sabe? Ele segue o estilão lá dos primeiros, ele só não inova, sabe? Ele não vai trazer um novo estilo de filme da série, assim. Ele Mas acho que a proposta é essa, né? Esse é o que ele é. Porque eu não sei, tem talvez algumas pessoas que possam querer que ele mude, que ele seja, que ele inove, assim, que ele renove, né, sei lá, a franquia, mas não, ele vai muito no seguro, assim, apesar de, né, trazer aí a filha da protagonista, e sei lá, se um próximo filme a filha pode ser a protagonista, sabe, passar o manto, aquela coisa. Sei, legal. Uma matadora de assassinos e tal. Enfim, mas o filme eu gostei, eu aconselho todo mundo a assistir, todo mundo que é fã deveria ver, porque tá ali, né? Todo mundo ali. E agora eu quero, assim, quero muito ver o Todo Mundo em Pânico 6, porque eu fiquei sabendo que passou o trailer, né? Nas primeiras sessões do Pânico 7 lá nos Estados Unidos, eles passaram o trailer antes do filme, passaram do Todo Mundo em Pânico 6. E tem um pessoal dizendo que vão zoar de tudo, assim, que você pode imaginar. De tudo quanto é tipo de gente, tudo quanto é tipo de piada que eles podem zoar. Não só filmes, mas vão zoar pessoas também, o público que assiste, né? E uma das zoeiras vai ser pelo que disseram, né? Vai ser os botox da Courtney Cox, né? Porque ela realmente ficou bem diferente do que a gente está acostumado, né? A ver não é mais aquela Mônica do Friends. Ela mudou bastante. Bom, eu não fui assistir Pânico com você, né? Porque quem está se perguntando, porque eu tenho medo.
Eu não assisto filme de terror, eu nem jogo jogos de terror. Então o Sérgio já sabe, ele nem me chama. Mas pro Todo Mundo em Pânico, que é de comédia, esse eu vou querer ir com ele. Aí a gente vai assistir e depois vai passar para vocês, né? Ah, mas Pânico dá pra ver, assim, de boa. Não é terror. Tipo, na sessão que eu fui, o pessoal tava mais rindo do que assustando. Porque, tipo, o máximo de terror... O máximo de terror que tem no filme é... Tipo assim, aquela cena clássica. A pessoa tá com tem duas pessoas no ambiente, assim. Aí eles estão, aqui ouvi um barulho. Aí uma pessoa começa a andar, aí essa pessoa some. Aí a outra começa a chamar ela. Ei, sei lá, João, me responde. João não responde mais. Aí a outra sai andando, procurando e tal. Aí, de repente, do nada, a pessoa não tá vendo e viu alguém e esfaqueia ela pelas costas, sabe? Tipo, é sempre a mesma cena, isso tem desde o primeiro e não mudou, sabe? É isso o que você vai ter, assim, de momento de tensão e de repente a pessoa morre. Mas até a morte, tem morte violenta que você ri porque é meio tosco, assim, sei lá, do rosto da pessoa cair no chão, ou começar a sair sangue da pessoa e de repente ela começa a vomitar cerveja, sabe? Entendi, umas mortes assim mais... É meio suave, assim. Mas o filme, não vou falar que é ruim, assim, para quem é fã da franquia vai gostar. E eu quero ver Todo Mundo em Pânico porque vamos ver o que eles vão falar, né, das coisas atuais, assim, de terror. Deve até passar Stranger Things, como você comentou. Sim, com certeza vai ter uns molequinhos lá com roupa de anos 80 em 2026, assim, completamente fora de época, assim. Com certeza. Mas é isso aí, lá no site tem lá a minha review também escrita, se vocês quiserem ver, é só ir lá. Eu acabei de lançar, né? E eu preciso agradecer a Paramount por me chamar para as cabines e eu esperar e ver o que eles vão trazer futuramente. E o Final Fantasy V, e aí? Você terminou agora acho que novo? De Game Boy? Melhor agora você fala do que... Pode falar do Pokémon e depois eu volto para mim, para não ficar só eu falando. Tá bom. Então faz o corte. Então, pica. Pois é. Teve aí os 30 anos de Pokémon, dia 27, né? Nossa, fazem 30 anos que se lançou Pokémon Red and Green lá no Japão, dia 27 de fevereiro. E para comemorar isso, a Pokémon Company lançou diversas atualizações de todos os seus jogos vigentes. Então, primeiro ela começou com o Pokémon Café, porque você quer um jogo de graça que tem para o Switch e tal. E no Pokémon Café você vai ter... Pokémon Café. É um café, uma cafeteria que você administra com Pokémons. E aí você vai conseguir pegar 3 Pokémons novos da região de Kanto. Aí nós temos também atualizações do Pokémon Sleep, porque eu uso o Pokémon Sleep para dormir. Eu uso o Snorlax. E no Pokémon Sleep chegou o Mew. Não é o Jigglypuff? Tem o Jigglypuff. Tem o Jigglypuff. E se você... né? Inclusive, você consegue ouvir a música do Jigglypuff dentro do Pokémon Sleep. Mas chegou o Mew. Mew é a nova aquisição do Pokémon Sleep. Naquele Nintendo Music que você tem no celular, para quem é assinante do Nintendo Online, também adicionaram todas as músicas clássicas do Pokémon de Game Boy. E aí, eles lançaram também, depois coloca a imagem aqui, Sérgio, se você puder, um Pokémon Game Boyzinho pequeno, com várias fitinhas, e cada fita é uma trilha sonora do Pokémon. Então é um trabalho, né? Eu vi isso aí, é umas fitinhas que tem que botar para ouvir a música. Exato. É bem assim, para um público muito específico, porque não é nada prático. É um aparelho pequeno que toca música, não sei se acho que é para fone de ouvido, e lá você coloca as fitinhas, e quando você quer trocar de música, você troca a fita. Mas é interessante, é legal, é bonito, é um item de colecionador, entendeu? Não, só para quem é fã mesmo, porque é tipo um MP3 player o negócio. Aí nós temos também Pokémon Masters EX, que é um jogo para celular, né? E no Pokémon Master EX chegou o Red, que o Red é o protagonista do primeiro jogo do Pokémon, sabe? Então o Red chegou no Pokémon Master EX para você enfrentar e tudo mais. No Pokémon Unite, que eu jogo, que é o League of Legends de Pokémon,
Eles têm 3 novas edições, que é o Moltres, Zapdos e Articuno. Para quem joga Pokémon Unite, o Zapdos ele era um monstro que ficava no centro. Agora você consegue jogar com Moltres, Zapdos e Articuno. Tá tendo evento dentro do Pokémon Unite para você liberar esses daí. Olha só. Tudo começou no dia 27, assim. Basicamente, acabando essa apresentação, já tá tudo funcionando. Aí nós temos também o Pokémon GO, que eu jogo até hoje. Vai ter muita coisa no Pokémon GO, né? Ele tá fazendo 10 anos, não é? Exato. O Pokémon faz 30 e o Pokémon GO faz 10. Eu lembro da febre que foi. Em 2016, né? Uhum. Eu comecei no dia que ele foi liberado, no minuto eu comecei a jogar. Eu tava ali, ó. Tá vendo? Então o que acontece? Para não deixar o ocasião especial em branco, né? Vai ter muitos Pokémons que já aparecem e vão aparecer de novo. Pokémons que apareceram lá no começo, que às vezes é difícil aparecer, agora vão aparecer em mais abundância. Né? E de uma só vez. Abundância, meu irmão. Pois é. Por apenas 3 dias, de sábado, 7 de março de 2026, até 9 de março. Então, do dia 7 de março ao dia 9 de março, vai ter muito Pokémon spaneando, né? E a antecipação para esse evento, um outro evento temático também da região de Kanto, que é a primeira região do Pokémon, sabe? Dos primeiros 150 Pokémons. Então, acontecerá na terça-feira, 3 de março até 6 de março. Então, vai ter um evento de 3 a 6, outro de 7 a 9. Tudo no Pokémon GO. Então, quem joga, vai lá. Aí tem os Pokémon Estampa Ilustrada, né? Porque tem o jogo de Pokémon TGC para o celular. Sabe? Sei. Eu jogo, tal, tem até um deck de Dragonite, que agora já tá meio ultrapassado. Então, lá vai ter também muita coisa nova, né? E vai ter, vai ser assim, vai ter missões com tempo limitado e recompensas, desde o dia 27, que começou, né? Até o dia 26 de junho. Então, do dia 27 de fevereiro até dia 26 de junho, vai ter vários eventos para você poder abrir vários boosters, né? Inclusive, eles vão deixar você abrir 30 pacotinhos de uma vez, quando você junta todas as recompensas. O que é muito bom, quando você abre muitos de uma vez, sempre vem carta rara. Uhum. Mas isso aí é digital, né? É o digital. Tá. Aí, lançaram o Pokémon Fire Red Leaf Green a R$120. Absurdo, né? Que não é coerente, porque nos Estados Unidos ele lançou a $15. E $15 não dá R$120, né? Que sempre tem aquela taxa a mais da Nintendo, né? Mas não é uma conversão direta, ficou estranho. Lançou a 8.000 ienes, que não dá R$120, dá 80 e pouco. Se fosse 80 e pouco, já era um valor legal. Se fosse 100, já era um valor legal. Aí, que eles fazem isso porque sabem que o pessoal é fã demais e vai comprar. Então, por exemplo, eu vou comprar. Tá vendo? Você que financia isso. Eu vou comprar, infelizmente eu vou comprar o Leaf Green. Aí, ó, tá vendo? Eu vou fazer o quê? Se eu não comprar, não minha noite. É separado o negócio ainda, porque tipo, se você, dependendo da língua que você quer o jogo, você tem que comprar na loja, em outra loja, pagando de novo o preço. Na loja mesmo, na mesma loja você tem a versão espanhol e a versão francesa e a versão inglês. No caso, você pega a versão mesma loja. O que o pessoal tá reclamando é que não vai deixar trocar Pokémon online. Eu vou ter que ir até a casa do rapaz. Entendeu? Tem que sentar os dois Nintendo Switch, um na frente do outro para fazer troca. O problema é... Nenhum amigo meu joga Pokémon. Aí o Sérgio não joga Pokémon. É verdade. O amigo meu que joga Pokémon, que fez faculdade comigo, tá na Irlanda. Eu troco com ele. Como é que eu vou fazer? Tá pertinho, ó. Tá pertinho, é só ir lá. Então, é o mesmo exato jogo do Game Boy. Porém, agora você consegue mandar Pokémons pro Pokémon Home, né? Então, assim, a vantagem é, eu posso pegar esse Pokémon Fire Red. Peguei, sei lá, um Pokémon lá que eu quero. Então, peguei um Pikachu, peguei um Omastar, peguei um Bulbasauro. Do Pokémon de Game Boy, eu mando pro Pokémon Home e depois eu consigo mandar aqui, ó, pro
pro ZA, que é o último que saiu. Entendeu? Eu não uso esse sistema aí, mas eu ouvi falar que é meio complexo. Não, por exemplo, peguei um Pokémon lá no Leaf Green. Eu coloco no Pokémon Home, aí eu mando pro Pokémon Scarlet, por exemplo, entendeu? Aí treino, devolvo pro Pokémon Home, aí eu mando pro Pokémon ZA. Não chamava Pokémon Bank isso aí? Eu tô quando era DS, quando era 3DS era o Pokémon Bank. Aí o Pokémon Bank deixou de existir. Tudo que era do Pokémon Bank veio pro Pokémon Home, agora tudo é Pokémon Home. Então, por exemplo, se eu pegar um Pokémon Shiny no Pokémon Go, eu posso mandar Pokémon Home e depois mandar para um jogo. Tá vendo? Olha só. Entendeu? Então eu tenho muito lendário que eu peguei dessa forma. Eu peguei no Pokémon Go e depois eu mandei pro jogo, entendeu? Então, eu vou mostrar rapidamente aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Aqui, tá vendo? Só isso que eu vou mostrar só. Eu tava jogando. Tava jogando. Não falei onde, mas tava jogando. Aí o que acontece? Eles falaram sobre Pokémon Campeonato, né? Então vai ter esse ano em São Francisco a Pokémon XP e o Campeonato do Pokémon. Vai ser um evento, os dois eventos juntos no mesmo lugar, entendeu? Foi o que eles anunciaram. Que mais? Eles falaram que no Pokémon aqui, ó, no ZA, vai ter uma adição, vai ter novas atualizações na DLC. Que tem uma DLC chamada Dimension, que custa R$200. É uma DLC que custa R$200. É bem caro. É do tamanho de um jogo a DLC ou é tipo 3 roupinhas e um abraço? Não, a DLC é mais ou menos assim. Ele cria uma nova história, você está dentro da cidade. Na DLC, você entra num universo paralelo, num mundo paralelo, e você tem outras missões lá dentro, entendeu? Até que é extensinha a DLC, ela é bem extensa, bem legalzinha. Então tá bom. Mas por exemplo, a DLC do Scarlet também é do mesmo tamanho, só que custava 150, 170. Era mais barato. O preço é meio que aleatório, assim, né? Esse aqui é um pouco mais caro, esse aqui não é tanto. Bom, e aí o que aconteceu? Nessa DLC, eles atualizaram o Garchomp. Então o Garchomp ele vai ter uma nova Mega Evolução, que é a Mega Evolução Z. Tem a Mega Evolução X, a Mega Evolução Y, agora é a Mega Evolução Z do Garchomp. É a Mega Evolução Z. Aí o Garchomp fica Super Saiyajin. Entendi. Aí Pokémon Pocopia lançou, né? Pokémon Pocopia, que é o quê? É o Animal Crossing de Pokémon. O que é o Pokémon Pocopia? Sabe o Dito? O Dito vira... É aquele jogo lá de Dragon Quest lá, né? Builders. Quase, só que de Pokémon. Então. Do mesmo estúdio também. Do mesmo estúdio. O Dito, ele vira uma pessoa, mas com aquela cara de Dito, e ele começa a construir uma vila, construir uma cidade com os Pokémons. E a atualização é que agora você também vai poder fazer comida. Olha só. Né? Então, dá para fazer tipo um sushi de Magikarp, assim? Não. Eles estão fazendo arroz com curry. Então... Tá, aí acontece. Agora, nas estampas ilustradas, nas cartas físicas, também teve novas adições. Eles estão relançando as cartas clássicas, que é o Pikachu gordo, o primeiro Charizard, que hoje vale uma fortuna, né? E também o Mewtwo e o Mew, em croma, né? Depois tem Pokémon Champions, que é o que todo mundo está querendo jogar, Pokémon Champions, que vai ser um jogo gratuito. Teve data de lançamento, agora ele vai lançar em abril. Esse aí é aquele que roda no celular e roda no celular e nos Switches. Nos celulares e nos Switches. É o Pokémon Champion. Como é que funciona? Você pega os seus Pokémons dos jogos, aqui do ZA, do Leaf Green, do Scarlet, do Arceus, do Espada, do Pearl. Pega qualquer Pokémon forte que você tem desses e consegue jogar dentro do Pokémon Champions pelo Pokémon Home. E aí você participa de campeonatos internacionais. Caramba. É bem legal. E por último... Não, eu ia falar, é legal porque ele deixa você jogar com o que você tem no Switch, com alguém que está jogando no celular, né? Exatamente. O cara pode estar no Switch e o outro no celular, e um joga contra o outro. A mesma coisa acontece com Pokémon Unite.
Eu posso estar no meu Switch, você no celular, e a gente está competindo contra o outro. Esse é o LoL do MOBA, né? É o MOBA deles. E aí, por último, eu fiquei... Foi um vídeo que me deixou emocionado. Fiquei com os olhos marejados. Muita gente se emocionou também, porque eles terminam a apresentação e falam, bom, agora fiquem com esse último vídeo. E aí apresenta a 10ª geração. Então agora nós estamos entrando na 10ª geração de Pokémon. Esse é um jogo que foi feito para o Marcel, mas ele não está aqui, né? Marcel. Exatamente. Né? E aí você depois o Sérgio, até que se quiser colocar um pouco aqui do vídeo promocional, apresenta muita coisa, apresenta os 3 iniciais, que é aquele periquito verde, o cachorrinho da palmeirinha de fogo e uma lagartixa azul de água. O gráfico está muito superior a qualquer gráfico de jogo de Pokémon que já saiu. Isso é bom. Que não era muito difícil, né, de fazer, né? Porque tava feio aquele negócio. É o que o pessoal acaba comentando depois. Mas eu sei que... Caramba, Lucas, você tá comemorando porque ganhou uma fatia de pão da empresa. É porque antes eu tava comendo migalha da empresa. Pois é. E uma migalha com cara de Play 2, assim. Entendeu? Então, se antes eu tava comendo migalha, eu tenho que agradecer por uma fatia de pão. Sim. Então, o que acontece? É um jogo que você vai estar numa ilha, vai focar bastante, assim, coisa de verão, etc. Só que o foco do jogo, pelo que eu percebi, é embaixo d'água. Porque pela primeira vez você vai poder mergulhar num jogo de Pokémon. Olha só. Então, eles trabalharam muito no gráfico da água. Olhando de cima, olhando de dentro, olhando embaixo. O gráfico da água foi muito bem trabalhado. Não foi só a água. Não foi só a água. Se você reparar, quando mostra a caverna e mostra um Pokémon de fogo, ele acende a caverna. Ele mesmo tá acendendo, ele tá brilhando, e ele vai tipo, iluminando em volta, assim. Acontecia algo parecido no Pokémon Legends Arceus, mas não desse jeito. E sim, a caverna pode ser escura e fica iluminada com um Pokémon de fogo. Né? Isso é interessante. Então, reação de luz, os personagens estão legais. É bem interessante esse novo jogo. E aí, no final, quando vai terminar, ele aparece, porque a gente estava vendo a versão da América Latina, aparece Pokémon Ventus e Pokémon Ondas. E aí, o que acontece? Depois de 30 anos, veio o primeiro jogo Pokémon em português da linha principal. E após 30 anos... Pois é. Então, o que fica assim, bem frisado. De 96 para cá, todos nós jogamos todos os jogos do Pokémon em inglês. De 96 para cá. Mais ou menos, né? Porque tem o pessoal aí, fãs, hacker, que legendava na frente da... Tô falando original, oficial. Tinha que recorrer a outros recursos exatamente. aí. Eu vou te falar, eu sou professor de inglês, e muito do inglês que eu aprendi também foi com Pokémon, né? Eu lembro quando a gente jogava, você lembra quando a gente jogava o Pokémon Stadium no 64? Que o narrador falava Speedy fell, né? Aí a gente descobriu que Speedy, velocidade, e fell é cair, então velocidade caiu. Então sempre foi em inglês. Então, vez que Ventos e Ondas foi uma surpresa que ninguém estava esperando. A gente realmente esperava... Todo mundo esperava aparecer Wind, Wave. E apareceu Ventos e Ondas. E aí depois a gente consegue acessar no canal da Pokémon Latinoamérica, né? Uma entrevista que os brasileiros que localizaram o jogo deram. Eles deram uma entrevista, cada um deles, falando sobre como foi localizar o jogo do Pokémon novo, né? Eu acho que os golpes também vão estar dublados, mas aí não é problema, porque eles vão seguir os golpes que são do anime. Entendeu? Então, pelo que eu vi, o nome dos Pokémon estão originais, não vai ser Bulbasauro, né? Vai ser Bulbasaur mesmo, mas os ataques vão ser os do
em português, né? Mas poucos Pokémons tinham a tradução, tipo Bulbasaur, Bulbasauro. Pouco. Pikachu era Pikachu, Poliwhirl, Charizard, muitos. Era um ou outro que adicionava alguma coisa. Então isso aí não vai fazer diferença. Mas sim, Folha Navalha, Chicote de Vinha, Choque do Trovão. Isso aí vai estar como. Então quem assiste o anime, quem acompanha o anime, vai estar bem, né? Tá igual o anime. Eu sei o que isso aqui faz, porque eu assisto o anime. Entendeu? Inclusive, também já a Toei já avisou que vai ter a temporada de anime do Ondas Eventos. Olha só. Né? Porque eu acho que isso é muito comercial, né? Você lança o jogo, lança o anime e o pessoal começa a comprar os bonecos. É muito vendável. Por isso que é a franquia mais lucrativa do mundo, né, Sérgio? Então, tem essa parte aí de... Vai ter anime e tal, o pessoal vai poder assistir. Eu acho que o que eles estão... Isso aí... Opa, peraí. Que a luz caiu. Descaiu. Que eu tava falando? Sobre anime, a parte vendável. Então, e quando a gente vê o trailer, né, que tem esse negócio de praia e tudo mais, eu até pensei, será que ele é num lugar baseado no Brasil, né? Mas não é, né? Eu cheguei a ver onde era o lugar que eles tinham se baseado para fazer essas ilhas aí, não sei se esse lugar novo aí. Deve ser Bahamas, Caribe, essas coisas. Mas e você vê lá, logo no começo do trailer, aparece acho que um Pikachu e mais algum bicho ali, algum outro Pokémon, que ele tá com um vestido, né, com umas roupinhas. Né? Eu fiquei pensando, será que agora vai dar para 2 Pikachu, um Pikachu e uma Pikachu. Então, a Pikachete, né? Aí eu não sei se a gente vai poder colocar roupa nos Pokémons, né? Porque se der para fazer isso, vai ser trabalhoso, né? Fazer roupa para todos, né? Então, talvez, eu espero que não, mas já pensou criar microtransações para essas roupinhas? Porque no Pokémon Unite tem. Tá vendo? Né? Mas lá são poucos Pokémons, né? Hoje em dia já é quase todos. Bom, eu não sei. Então, por exemplo, eu uso muito o Snorlax no Pokémon Unite. O meu Snorlax, ele tem uma roupa que é de bebê, com aquele negócio aqui, o Chocalho e o Babador, e outra que é uma boia, óculos de sol, pra ir pra praia, sabe? Então, Olha mas só. eu acho que não vai ter roupa em Pokémon, não. Vamos ver, né? Mas é assim, pelo menos esse jogo finalmente não tá horroroso, né? Ele tá ali um cara de Play 4, ali no início do Play 4, assim, ele tá realmente não tá aquela coisa... Porque assim, o Switch, que é onde saem os jogos até o anterior, ele é tipo um PlayStation 3 Pro, né? Só que o jogo de Pokémon ele tinha cara de PlayStation 2, sabe? Ele é uma geração anterior. E agora... realmente. E eles já deram um salto, assim, já não é... Esse novo Pokémon não tá com cara de jogo de Play 3, ele tá ali parecendo algo de PlayStation 4 ali. Então, até bom, né, que o jogo não vai sair esse ano, porque aí eles podem caprichar não só em jogabilidade, mas em gráfico, em animação, né? E deixar também, o jogo bonito mesmo, né? Agradável. A gente tem que agradecer que não vai sair esse ano, porque dá tempo de comprar o Nintendo Switch 2. Também. Que é uma coisa caríssima, né? Impressionante como é caro esse videogame. Mas o PlayStation 5 também era caro no começo. Mas a gente aos poucos conquistou. O Switch 2 ele baixou de preço desde que lançou, né? Sim. Mas eu ainda acho... A gente se acostumou a ter esses videogames de 3 mil para cima, assim, sabe? Eu acho que podia ser um pouco mais barato. Não era assim na nossa época. Pois é, né? Eu sei que, né, tem aquele negócio de... antigamente o videogame era mais barato, mas o salário mínimo era menor. Tem isso, né? Mas mesmo assim, cara, Tipo, eu lembro que eu paguei 1.900 no PlayStation 4 Pro, depois eu paguei 2.200 no Xbox Series S, né? Mas aí os de agora é tudo 3 mil para cima, assim, tipo... muito... eu vou contar até a minha história. Eu, em 2010, eu arrumei um emprego e o salário mínimo já era acima de R$1.000. Era mil alguma coisa, 1.100, 1.050, 1.200, uma coisa assim. Era o salário mínimo. E eu lembro até hoje, eu trabalhei um mês
eu ganhei o salário, eu peguei o meu salário e eu comprei um PlayStation 3, que eu paguei R$ 900. Comprei o PlayStation 3 com God of War 3. Tá vendo? Na época. Então, meu PlayStation, eu acho que eu paguei 1.100, se eu não me engano, o PlayStation 3. E ele era a versão japonesa e foi no Carrefour, olha só. Tipo, estavam desovando, assim. Então o E seu era aquele FAT, não era? É o FAT de 60 GB, se eu não me engano. Com 40. Acho que Você era comprou 40 GB. Você comprou no começo, não foi? Bem no começo. Foi o primeiro videogame que eu comprei no começo da vida, assim, sabe? Que eu sempre compro videogame quando já tem uns 3, 4 anos que lançou, sabe? Foi o que aconteceu com o Play 4. Quando eu comprei ele, em 2017, já tinha um tempo que existia, né? E eu já fui direto pro Pro, porque, né, demorei para comprar, já comprei o Pro. Eu Um também dia eu sempre vou até os comprei 5. atrasado. Tanto é que eu peguei o PS3 em 2010. Aí eu peguei o PS4 em 2018. O primeiro videogame na minha vida que eu peguei no lançamento foi o PS5. Tá vendo? Olha só. Mas quem sabe o PlayStation 6, quando não sair daqui uns 5 anos, aí eu não pego no lançamento, né? Mas o Nintendo Switch você pegou no lançamento, você pegou em 2017, no ano que lançou. Foi no fim do ano, no fim de 2017. Eu peguei o Play 4 e o Switch, sim. O que eu acho interessante é que em 2016 eu comprei um Wii U, olha só. Então já tava morrendo, assim, já sabia que não ia dar certo, mas eu comprei, porque ia precisar usar num evento. Então já faz 10 anos que eu tenho, mais ou menos, o Wii U. Olha que coisa. Certo. Bom, agora eu quero saber o seguinte: e o Final Fantasy V? Final Fantasy V é um jogo de RPG da Square. É isso. Lançado. Então, ele lançou primeiro lá no Super Nintendo, né? Ele é daqueles jogos que lançou só no Japão. Então, aqui pro Ocidente não teve. Aqui eles lançaram um do Nintendinho, o 4 do Super Nintendo, que saiu como 2, e o 6 do Super Nintendo, que aqui saiu como 3. Então, né, a gente teve o 1, 2 e o 4. Não, a gente teve o 1, o 4 e o 6. E o 6. E os outros. Aí, quando eles foram relançar tudo pro PlayStation 1, em inglês, aí eles numeraram decentemente do jeito certo. Então, o Final Fantasy V saiu no PlayStation 1, né? Com loading, terrível de jogar. E depois saiu pro Game Boy Advance. Então, eu resolvi jogar essa versão de Game Boy Advance. E, assim, Final Fantasy é aquela, né, aquela franquia que eu terminei quase todos os jogos, assim, né? Faltava o 5. E eu sabia que o 5 era difícil. Todo mundo fala que ele era meio difícil. Eu falei, vamos jogar, né? Ó, porque eu lembro que eu terminei o 7, o 8, o 9. Depois acho que eu terminei o 1 e o 2. Depois eu terminei o 10, o 13. E aí eu terminei o 3 e o 4. Faltava o 5. E agora eu tô jogando o 12, que é aquele que era de Play 2, teve remaster e tal. Eu falei, como tá faltando 5, né? E eu vou poder jogar. Depois que você não jogou e não vai jogar. Qual? O 11 e o 14. Talvez um dia eu experimente o 14, mas não sei lá, esses MMO assim não ligo muito. Enfim, aí o 5 faltava só ele, eu falei, eu vou jogar, eu tô com tempo para jogar no portátil, né? Que eu não tô conseguindo jogar videogame mesmo. O último jogo que eu joguei decentemente no videogame foi no Natal, e a gente já tá em março, você vê que faz tempo que eu não jogo nada. Você jogou em que plataforma? Onde você jogou? Eu joguei o de Game Boy Advance. Você tem Game Boy Advance? Não. Tá. Aí o que eu fiz? Eu falei, vou jogar ele, né? E eu tenho aquele controle da GameSir lá, que ajuda muito. Tem ele aí para mostrar? Não tá aqui, tá lá atrás, lá. Não vai dar pra pegar. Outro vídeo eu mostro. Então, e aí eu falei, vou jogar ele e tal. E o pessoal fala que ele não tinha uma história muito, muito complexa. Ele é difícil e realmente as pessoas não estavam erradas, assim, porque ele realmente, assim, ele tem uma história. Tem uns plot twists legais, mas ela é bem básica, é simples. Ela reconta aquele conto do primeiro Final Fantasy, que se eu não me engano apareceu no 3 também, que é aquela história que tem 4 guerreiros da luz que vão derrotar o vilão e que eles estão numa lenda, aquela coisa, né?
Só que eles pegam esse plot e eles criam uma história nova em volta. Então tem esse começo, assim, mas só que a história ao redor é diferente. Então, o que acontece? O jogo, você tem 4 personagens principais só, e você não tem. Tudo vai girar em volta deles, tem uns plot twists ali no meio da história deles. E aí ele fala sobre um mundo que está morrendo, né? O vento não está ventando, a água do mar parou, os barcos não conseguem viajar e tal. E aí você tem você tem os 4 protagonistas, que é o protagonista é o Bartz, né? Que ele é o cara que tá viajando num chocobo e tá procurando aventura. Ele é tipo, ele não tem personalidade, assim, ele é o protagonista. Ele tá lá, ele vai juntar o povo. Aí tem um velho que tá procurando um templo de elemental. Tem uma garota que tá com ele e ela consegue montar em dragões. E tem um pirata. Esse pirata, ele não é o pirata, ele é uma pirata. E desde o primeiro momento você sabe que ela é mulher e o pessoal não sabe. Aí tem toda aquela piadinha de ele é um pirata bonito. Aí tem aquela cena que ela vai dormir, aí o pessoal vai lá na cama e puxa o lençol e vê que é uma mulher que tá dormindo. Aí eles ficam com a cara vermelha de anime, sabe aquela coisa? Sei. Tipo, o jogo os bonequinhos desse tamanho, assim, os negocinhos minúsculos na tela. Mas que tem piada de anime, isso tem de rodo, assim. É uma boa pergunta. O gráfico é igual ao do Super Nintendo ou tá melhor? Ele é um pouquinho melhorado em relação ao Super Nintendo. Como a tela é menor, fica tudo mais junto, assim, sabe? Então, você vê tudo ali cabendo na telinha e não fica feio, sabe? Não é um gráfico zoado, assim. Ele realmente está... Eles retocaram vários sprites de inimigo, de cenário, a paleta de cor. E atualmente tem aquele Final Fantasy Pixel Remaster, que é do 1 ao 6, né? Que eles deram uma remasterizada nos jogos, mas assim, eles têm uma coloração, ele é um pouco mais desbotado, como a tela é wide, o sprite é pequeno, ficou tudo meio pequenininho na tela no meio, fica um cenário em volta enorme, assim, fica meio estranho, não gostei muito. Mas para a telinha do GBA, o estilo daquele gráfico funciona melhor, sabe? Olha, então, eu joguei o 4, que é 3D. Esse não é. Esse ele ficou em pixel mesmo. Então, o 4 que você jogou foi no DS, que é 3D. Ele é legal, foi esse que eu terminei, só que como ele é 3D, ele é um pouco mais lento para fazer as coisas, sabe? Aí eu acho ele meio demorado. Agora, esses que são sprite mesmo, o jogo é mais rápido, assim, né? Você tem muito encontro aleatório e não tem load, e você vai jogando e você não perde tempo, sabe? Isso eu acho uma coisa legal. E então, aí a história é a seguinte: os 4 personagens, eles vão descobrindo que eles são os novos 4 Guerreiros da Luz, e toda vez que eles chegam, são 4 templos, né, dos elementos lá, do fogo, do da água, do vento, da terra. E cada vez que eles chegam em um desses templos, quando eles chegam lá, o cristal, por algum motivo, ele estava sendo usado de uma maneira errada, ele quebra e vira vários pequenos cristais. E cada pequeno cristal é um job que eles aprendem. Entendeu? Aí, é por isso que eu falo, os Final Fantasy Ímpar, o 1, o 3 e o 5, eles são os Final Fantasy que você consegue alternar o job do personagem. E no primeiro tinha alguns jobs, no 3 tinha mais, e no 5 tem um monte de job, assim. Então você vai acontecendo coisas ali, tem um vilão que aparece e tal, e aí você vai tentando salvar os cristais, só que eles vão quebrando. Aí você descobre que os 4 guerreiros da luz de antes, eles eram de outro planeta, que é da onde veio o vilão que tá acabando com tudo. E depois que você passa pelos 4 cristais, aí aquele vilão que estava preso lá, que é o X-Death lá, ele acaba. Ele vai para outro planeta. Você fala, nossa, como ele assim foi para outro planeta? Ele vai para o planeta de onde eram os outros guerreiros. E aí você tem que viajar para esse planeta. Como é que como é que os personagens viajam para lá? Tem alguns meteoros que caem no planeta no começo do jogo.
E os meteoros são meio que as naves que são usadas para viajar. Então você descobre que tem mais de um planeta para investigar e tal. E você tem. Como eu posso explicar assim? Você está no planeta, você vai para o outro. Em todo momento você acha que a história está meio que acabando, sabe? Porque sempre acontece alguma coisa meio impactante, você está de frente para o Você vilão. fala, bom, agora acabou. Agora, depois disso. Agora eu é tô o numa vilão torre final. que é o final, que é o palácio final, e não é, sabe? Então o jogo ele é extenso, sabe? Ele vai ficando longo, ele vai passando por várias desses plot twists assim. E então você. Assim, eu não vou contar a história para quem não jogou, para não estragar, né? Mas aí você vai para o planeta, você sabe que o grupo vai ficar preso lá, que não pode mais voltar para o planeta deles. E aí lá você vai ver a fortaleza do vilão, que foi liberado, e que ele tinha sido preso um tempo atrás pelos outros guerreiros. Você encontra os guerreiros antigos, né? E tanto que um dos personagens que está no seu grupo, que é aquele velho, ele foi um desses guerreiros, né? Então, é um dos 4 guerreiros da luz anteriores. Do Então, jogo 1, do Final Fantasy 1? não, é dentro da história do 4, do 5. Dentro Assim. da própria história dele, entendi. Não tem ligação entre o Final Fantasy 1 e outro. Só a lenda que é a mesma, mas é outro planeta, outra história. Isso demorou quanto Então, tempo para terminar? foi mais ou menos 70 horas jogando. Caramba. E sobre ele ser difícil, ele realmente é difícil porque, assim, nos outros Final Fantasy, você, tipo no 2 e no 4, o personagem é fixo, né? Aquele é mago, aquele é guerreiro, aquele é dragão, aquele é não sei o quê. Sei. E nesse aí você pode. Você usa aquele job até você aprender, até você ficar nível máximo naquele job. E você aprende as habilidades. Aí você troca, porque não vale a pena ficar com um job no Master e não evoluir nada. Então, você vai passando o jogo, aí chega uma parte que de repente tem um inimigo difícil, do nada, assim. Ele dá uma porrada e você morre. Ué. Aí você tem que imaginar uma forma de fazer uma formação no seu grupo para conseguir derrotar aquele bicho, sabe? Você tem que alternar entre os jobs. É por isso que o jogo é difícil, sabe? Entendi. Porque nos outros Final Fantasy, se você fica lutando, grindando ali, você fica ali acumulando nível, chega uma hora que você só vai para frente, mata os bichos e vai passando, sabe? Agora nesse aí não, no 5 tem esse problema que tem os inimigos feitos para serem derrotados de uma certa maneira. Então você tem que entrar no menu, configurar os personagens, sabe? Você vai configurando, você vai escolhendo os jobs, combinando, porque assim, depois que você aprende uma habilidade, você pode ter ela como secundária e trocar o job do personagem. Igual no Final Fantasy Tactics. Né? Você jogou Tactics, não jogou? Joguei. Tá jogando. Então é a mesma ideia. Então você é um mago negro que consegue usar magia branca. E é mais ou menos isso, assim. Então o jogo tem esses picos de dificuldade que aparecem do nada, assim. E aí é por isso que o pessoal fala, né, que é bom usar monge, né? Porque o monge ele dá dano sem arma, sem elemento e acerta mata quase todo mundo, assim. Então você vai abrindo. Eu acho que eu nem sei quantas jobs são, mas tem muito, assim. Até o fim do jogo você tá abrindo job lá. E é legal porque você percebe que esse jogo ele é a base, ele meio que foi a base ali para o que eles fizeram no Final Fantasy Tactics, assim. E como ele é de Game Boy Advance, né, ele roda em qualquer celular com o emulador. Roda em qualquer lugar. Só que eu joguei ele em inglês mesmo, porque isso aí o pessoal não quis traduzir. Muito tempo atrás eu joguei o Final Fantasy VI de GBA, que tem legenda em português, que é uma tradução de fã muito boa, assim. Foi a melhor tradução que eu já vi, assim, de fã. Mas lá no Pixel Remaster, do 1 ao 6 está em português, olha só. Em PTBR. E o Pixel Remaster lançou para quais aparelhos? Tem no Switch, tem no Play 5, Play 4, serve para tudo, para PC. E uma diferença do Pixel Remaster é que ele não tem algumas coisas extras que tinha no Game Boy Advance. Tipo, tem uma dungeon a menos, tem uns 3 jobs a menos. Ele é tipo, ele é meio que purista, assim, ele tem o que tinha no Super Nintendo.
Mas ele tem uns efeitos novos de magia em 3D, umas coisas assim, sabe? Entendi, porque eu... Oi? O Game Boy Advance teve algumas melhorias em relação ao Super Nintendo. Isso. Mas o Pixel Remaster, ele pega a versão de Super Nintendo e não a de Game Boy Advance. Aí acaba perdendo uma coisinha ou outra ali. Mas assim, eu me diverti, sabe? Ele realmente foi um Final Fantasy que eu quebrei a cabeça num chefe lá, mas a história é boa, não é... É que a história do Final Fantasy VI tipo, muito melhor, assim. Eles têm muito mais personagens, você não consegue trocar o job, mas a batalha é interessante também. Cada personagem tem um estilo diferente de batalha, daqueles limit breaks deles, assim. O 6 é outro nível, assim. Ele tá no nível do 7, assim. Mas o 6 não é ruim, ele só... O protagonista é meio sem graça e é meio difícil. Mas eu recomendo para quem gosta de jogo pixelado, assim, vale a pena tentar, porque, né? É uma boa, como posso dizer, um bom desafio aí. Sim. E agora eu vou terminar o 12. Um dia aí eu termino o 12. Que o 12, apesar dele não ser ímpar, né? Ele é um desses jogos que você troca de job e tal. Ele segue essa ideia do 5 aí. O 12, inclusive, tem para o Nintendo Switch. E eu tenho no Play 4. Exato. Comprei em mídia física. Eu fiquei um bom tempo sem poder jogar. Porque meu Play 4 não queria ler mídia. E aí, sozinho, o Play 4 voltou a ler. Ele não mandou arrumar. Não mandei. Sozinho, eu chamei um branco aqui, aí eles usam uma magia aí. Então é isso. Esse é o Final Fantasy V. Deu uma curaga no meu PlayStation 4 e agora voltou a pegar. Olha que beleza. Curaga. Mas é isso aí, é o que eu tinha para falar do Final Fantasy V, né? Esse RPG cruel, né? Muito cruel, mas divertido. Muito bom. E agora falta você falar sobre o quê? Bom, eu queria dar um adendo rapidinho. O Warframe saiu para celular também. Saiu semana retrasada. Então você usa a mesma conta, a mesma exata conta, no PC, no PlayStation, no Xbox, no Nintendo Switch e no celular. Né? Então, se eu estou fazendo uma missão ali na sala, eu termino a missão, aí eu posso vir aqui para o PC e continuar, ou quando eu vou para a cama, eu posso usar o Nintendo Switch ou o celular e jogar. E tá bem jogável no celular. O meu celular é um Samsung S24 FE, não é muito potente e tá rodando o jogo tranquilo. Né? No Switch ele joga com um gráfico um pouquinho menor, mas dá para jogar também tranquilo. E aí no PS4, no PS5 e no Xbox ele roda muito bem. Então é um jogo estranho, Sérgio, porque de 2013 e continua recebendo atualização toda semana. Então era isso que eu tinha só para falar de Warframe para quem está perguntando aí. E o que eu ando jogando é Monster Hunter Wilds, né? Monster Hunter Wilds é o primeiro Monster Hunter de PlayStation 5. Né? Ele saiu para PC também, Primeiro? mas ele não saiu para PS4. Tá. É que eu pensei no World, mas o World é do Play 4. O World é do Play 4. Que eu tenho o Monster Hunter World com a DLC Iceborne. E o Monster Hunter Wilds, ele é o primeiro que é exclusivo, ele não tem para PS4. Né? É um jogo muito bom, o melhor gráfico que eu já joguei de Monster Hunter. Ele é muito, muito, muito bom mesmo. Você tem uma progressão muito legal, a história é muito interessante. Porque nos outros Monster Hunter, eu até tenho aqui o Monster Hunter Rising, né? Os outros Monster Hunter, a gente não, eu mesmo não prestava lá muita atenção na história, porque era mais você tá na vila, caça o monstro, volta pra vila, caça o monstro, volta pra vila, caça o monstro, entendeu? E assim, já no Wilds é um pouco diferente. Porque que acontece? Tem uma história, encontrar uma criança,
ela é de uma civilização que eles não conhecem, aí tem um monstro sagrado, tá acontecendo tal coisa. Então, assim, tem uma história um pouco mais envolvente, né? Então eu tô jogando bastante o Monster Hunter Wilds, ele é bem legal. Para quem gosta de jogar de arco e flecha, eles melhoraram muito o arco e flecha nesse jogo. Eles fizeram uma colaboração com Final Fantasy XIV. Então, o Monster Hunter Wilds está com uma colaboração com Final Fantasy XIV, que é um MMO, né? E o Final Fantasy XIV tá com alguns monstros do Monster Hunter. E no Monster Hunter você consegue andar no Chocobo. Porque no jogo, Sérgio, no Wilds, você monta uma ave. Que ela lembra um Chocobo. Mas quando você ativa as coisas de evento, é um Chocobo mesmo. Não é um Chocobo de 4 patas, não, né? Não, é um Chocobo mesmo. É porque não sei se você lembra, no Assassin's Creed Origins, que é aquele do Egito, eles fizeram uma colaboração com Final Fantasy XV e botaram um Chocobo. Falaram, legal, vou subir no Chocobo. Só que como eles não quiseram programar o Chocobo no jogo, eles pegaram um cavalo e botaram uma skin de Chocobo em cima. Então ele tem 4 patas. Absurdo. Ó, ficou bom, ó. Beleza. Absurdo. Mas enfim. Aí eu tô jogando, eu tô bem inteirado com Monster Hunter ultimamente, tô jogando bastante Wilds, e em paralelo eu tô jogando o Ryzen aqui no Switch. Então quando eu não tô em casa, quando eu tô fora, eu acabo jogando o Ryzen. Quando eu tô em casa, eu acabo jogando o Wilds. Então ele é bem imersivo, bem legal, com bastante coisa nova, bastante mapas, bastante biomas, né? O Monster Hunter Wilds tá... E eu comprei lá na Americanas, que eu te falei, né? Teve aquela promoção, venderam um jogo mídia física a R$ 99. Olha só. E se eu te falar que é a primeira mídia física que eu coloco no PS5 desde que eu comprei ele? Caramba, saiu até a teia de aranha, assim, né? Você foi botar a mídia e saiu uma lagartixa de dentro, assim. Essa lagartixa falou, o que você tá pondo CD aqui? Aqui é minha casa. E é isso. É o que eu tenho falado de Monster Hunter. É um ótimo jogo. Para quem não conhece, é um ótimo lugar para começar, entendeu, Sérgio? Porque ele não é que nem os outros, que os outros precisavam de mecânicas, eles eram mais assim, hostis para novos jogadores. O Wilds não. O Wilds, qualquer um que não jogou, já começa a entender e em pouco tempo já está fazendo as coisas. Ele não é simples demais, assim, para quem já é fã? Não. Porque para quem já é fã, você consegue fazer muitos combos, muitas coisas com as armas, entendeu? E para quem é novato, você começa a entender como é que funciona. Mas ele é single player ou é para jogar de galera, assim? Ele é single player, você joga a maior parte single player, só que também você pode jogar ele todo online. Então, por exemplo, eu jogo online. Vou dar aqui um exemplo. Então, sempre quando eu entro, eu fico online. Então, às vezes, na cidade, passa um coreano por mim. Ou um japonês, ou um chinês, ou um americano. Quando assim, passa o coreano, ele fala... Tá. Não. Não, ele só passa assim por mim. Ah, tá. E aí, às vezes, quando eu entro numa missão. Ah, você tá nessa missão de fazer tal coisa. Quando você coloca para jogar single player, você joga com seu amigato. Amigato. Muito bom esse nome. Porque o jogo tá todo em português. Não pode esquecer disso. A Capcom, ela tá também gastando muito, né, nessa franquia aí para... A vantagem desse, do Rise and Sunbreak, é que além do amigato, você tem o cachorro. Você tem um gato e um cachorro. É um amichorro ou não? Não sei, mas é um cachorro. Então aqui, ó, você personaliza, ó, eu tenho um cachorro, eu coloquei o nome de Luke, daquele cachorro salsicha, sabe? E aquele lá é meu amigato, e esse aqui é meu personagem, tá vendo? Olha só, dá pra ver. Tem um ring light, mas dá pra ver. Então, aí continua aquelas coisas de Monster Hunter que a gente gosta muito, os gatinhos preparando a comida, né? Para você comer antes das missões. Aqui também tem, aqui é dango, né? Porque aqui é como se fosse no Japão, entendeu? O Rise é como se fosse o Monster Hunter do Japão. E o Wilds, ele é o Monster Hunter, tipo, como se fosse assim na África, entendeu? Aí tem 3, tem o Hana, o Iori e o Dango. Tá vendo? Dango é aquelas bolinhas de doce, sabe? Um palitinho. Mas eu entendi a referência. E o Wilds, ele é bem assim...
fácil de você entender o que você está fazendo. Ele é bem wild. Então, como eu coloco as minhas missões públicas, eu deixo para público, eu entro numa missão, aí eu tô com o meu amigato, eu começo a atacar um monstro. Daqui a pouco o amigato some. E aí começa a vir player que entrou na missão também, player de fora. Entendeu? O que é muito bom, porque eu, por exemplo, eu uso o arco e flecha, né? Que ataca de longe. Aí tem gente que entra com berrante. Tem um berrante no jogo. Caramba. E quem usa o berrante, ele dá cura, status, dá buff nos outros. Aí chega um cara com uma espada e assim vai. Então, como o Monster Hunter Wilds é o último que lançou, ele tá bem populoso. Então é fácil alguém entrar na sua sessão. Caramba. Ou você pedir para procurar para entrar na sessão de alguém. Então dá para você fazer isso. Mas a progressão da história, ela é single player. Esses jogos não têm ligação com aqueles Monster Hunter Stories, não, né? Não. Que eles são meio RPG, assim, é mais fechado, né? O Monster Hunter Stories, ele é um Monster Hunter inspirado em Pokémon. Ah, tá. No Monster Hunter Stories é o seguinte, ele é um jogo cel shade, eu tenho ele aqui também. Eu tenho dois, ele é um jogo cel shade, né, daquela bem cartunesco. Você ganha um ovo de um monstro, você choca, ele se torna o seu monstro e você usa ele para batalhar com outros. Só que em vez de você só mandar o seu monstro atacar, você ataca junto. Então o seu monstro ataca, você ataca, às vezes os dois atacam, vocês dois atacam junto e fazem um ataque combinado, entendeu? Aí você vai derrotando e vai pegando outros ovos de outros monstros e vai chocando. Aí quando você vê, você tem vários monstros, entendeu? Ah, tá, entendi. Eu queria saber porque eu nunca joguei, mas eu vi que tá saindo um monte, né, desses stories aí. Até eu acho que tá Saiu o 2, ele saiu pro Nintendo Switch, e o 1, ele era de 3DS. Aí relançaram um pra Nintendo Switch. E o 1, eu joguei, só que eu joguei no iPhone, porque ele era de graça no Apple Arcade. Olha que coisa. O 1, se eu não me engano, o 1 e o 2 tá na PS Plus. Eu vou dar uma olhada de novo. Então, tem na PSN. E agora vai sair o Monster Hunter Story 3. Só que não vai sair pro Switch, ele vai sair só pro Switch 2, que ele já é mais pesado. Tá vendo? Por isso que tá na hora de comprar um Switch 2 aí. Aí eu faço o que com esse aqui? Me dá. Ou você já tem? Aí não, o LED eu não tenho. Pode me dar. Aí você vai fazer o que com o seu? Aí eu vendo. Não, tô brincando. Eu achei que ele ia falar, eu vou dar pro Marcelo. Não, eu vou passar pra minha sobrinha. Então é isso, eu tô vendo, estamos vendo aí, né? Para adquirir um Nintendo Switch 2 por 88 milhas. Porque em breve, né, se precisar fazer alguma review aí, a gente não sai no Switch 1, a gente vai precisar do 2, na verdade. Então temos que adquirir logo, então tem que ver isso daí. Só que o problema maior é o cartão, se eu for falar a verdade. Porque esse aqui tem 1 tera de cartão, lembra? Sim. Só que o Switch 2 eles usam um cartão diferente. Isso é uma coisa. É uma coisa interessante da nova geração, você percebeu? Toda a nova geração, PS5, Xbox Series e o Nintendo Switch 2, eles estão usando armazenamentos mais rápidos. Tem que ser, né? Porque senão não fica compatível, né? Se você tem um jogo que é cross-plataforma, todo mundo carrega lá o jogo e você fica lá no Switch lá esperando o negócio carregar e não vai porque usa cartãozinho SD. Agora, uma coisa que os outros têm e o Switch não tem, o Switch 2, é o seguinte. O meu PS5, ele tá com HD externo, normal, HD comum, aonde eu coloco os jogos de PS4, porque PS4 não precisa dessa velocidade, né? O meu Xbox Series S tá com HD comum, porque os jogos de Xbox One e 360 não precisa disso, né? Eu achei que o Switch 2 você podia colocar esse cartão SD e só colocar jogo de Switch 1, sabe? Como se fosse aquele esquema, mas não, ele não nem liga, bloqueado. Ele nem reconhece. Não, tem que ser os cartões indicados pela Nintendo lá, né? Tem que ser os cartões mais rápidos, ele é um cartão mais rápido, né? E eles são bem caros. Eu preciso comprar pelo menos de 512
para somar os 256 que vem dentro, para ficar uns 700 gigas, para ficar parecido com esse daqui, para conseguir passar os jogos daqui para lá. É verdade. Fica com os dois, né? Você pode jogar os jogos de Switch no Switch e jogos de Switch 2 no Switch 2, né? Não precisa se desfazer do 1. Mas eu queria vender esse aqui para ajudar a pagar o 2. Ah, entendi. Entendi. Mas, enfim, tem algo mais que você queira comentar aí sobre os Monster Hunter? Não. Agora, sobre se quer falar alguma coisa sobre o que estamos assistindo, eu tô assistindo o Cavaleiro dos Sete Reinos na HBO e tá muito bom. A história tá muito boa. Ele não fica focando sobre coisas do Game of Thrones. Ele fica numa história focada nele mesmo, no mundinho dele, sabe? Bom. Isso é bem legal. Então, é uma dica aí para quem quiser assistir. Eu vou começar a ver também, não deu para ver. Eu tô vendo coisas mais picadas, assim, né? Ó, uma coisa que eu tô assistindo, que eu resolvi fazer um estudo de arqueológico, né? Eu comecei a assistir o primeiro Super Sentai, lá de 1975, que é o Goranger. Qual é o primeiro Super Sentai? É aquele que são com máscaras? Todos têm, né? Tem cabelo. Aqueles que tem máscara, luva, roupa de lycra, né? Eu vou mudar minha frase. Uma deles tem um dos Rangers tem cabelo, um cabelo assim para fora. Não, esse é o terceiro. Esse é o Battle Fever J. Battle Fever já é o terceiro. O primeiro esse é o primeiro. Esse é o primeiro Super Sentai. O que eu tô assistindo é o primeiro Sentai. Que agora ele é Super Sentai também, mas antes ele era considerado não Super Sentai porque não tinha robô gigante, entendeu? E é o que é aquele das cartas GAK lá de AK? Não, esse é o segundo Sentai. O que eu tô vendo é o Goranger. Que eu tenho o mangá, tá por aqui, mas não vou pegar agora, que, enfim. Eu vou até colocar aqui, ó, Goranger. Não, Goranger é Ranger com RE, não é com RA, é Ranger. Não é Ranger. O Goranger. Isso. Ah, os que tem gola. Isso. Que são só 3, né? Ou são 3 ou não, são 5? Ah, tá, porque tem o preto e o rosa, né? Ranger. São 5. Entendi. Entendeu? É o vermelho, azul, amarelo, preto e rosa. Não, é o AK, o Mido, a O, o Ki e a Momo. Você falou as cores em japonês. É o nome deles. AK Ranger. Entendeu? Esse é legal. Eles têm uma capinha e uma golinha, assim, uma gola pra fora. Mas esse eu vou deixar para falar no próximo episódio, porque são, sei lá, quase 100 episódios, teve 2 temporadas, é um Sentai meio longo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a assistir, para quando você for falar no próximo episódio, eu também poder falar alguma coisa. Se quiser, tudo bem. Mas assim, eu tô vendo, mas eu sei que o negócio é antigo, tem uns efeitos muito datados, tudo isso, sabe? Os monstros são meio feios, a história é meio devagar no começo. Eu sei de tudo isso, eu tô vendo para ver como é que era, para entender, porque eu sei que eu não vou ver uma obra de arte, assim. Eu quero ver o impacto que vai dar em mim. Porque essa série, o Super Sentai, né, essa franquia, ela completou 50 anos e ela acabou, né? Tanto que agora não tem mais Super Sentai. Eles muito estranho isso. Acabou, não tem mais Sentai. Substituíram a série por uma nova série que é baseada em Gaban, que era um Metal Hero, né? Então, inclusive, né, tá tendo a distribuição oficial no Brasil pelo canal da Sato Company lá no YouTube, o canal Tokusatsu, né? Acho que vão ser 5 ou 6 episódios que vão estar liberados para todo mundo assistir, conforme vai lançando todo domingo, e depois tem que pagar um valor lá de membro do canal para poder continuar vendo o resto. Mas tá dando para ver, para quem quiser conhecer, assim. Então, você acha assim que acabou o Sentai, aí começou esse Metal Hero, você acha que agora vai vir uma era de Metal Hero? Depende do sucesso que fizer essa nossa série nova aí, né? Que é o Gavan Infinity. Mas foi engraçado porque tava tendo o Sentai, o 50º Sentai, né? De número 50. Tava passando, eu falei, já que a gente tá comemorando 50 anos, eu vou assistir o primeiro. Aí quando chegando na metade da série, os caras anunciaram que o Sentai ia acabar. Falei, nossa, que coisa, né? Mas tudo bem, dane-se. Eu tô assistindo lá, eu já passei da metade, né? Eu já vi muita coisa mudar ali. E tô achando interessante, assim, o que eu tô vendo, porque como é o primeiro Sentai, eles vão... a série vai melhorando conforme vai entrando a audiência, porque deu uma audiência do caramba, assim, né?
Então eles vão mudando, vão melhorando as coisas. Então, se você pega o começo, pega da metade para frente, você percebe que mudou algumas coisas. Mas eu vou deixar, no próximo podcast a gente comenta aí, eu vou falar Meu sobre ela, que eu favorito acho que ainda é até o lá eu já Volcanic. terminei. Eu acho que até lá eu já terminei, aí eu consigo falar do todo, assim. E tem muita coisa nela que eu consigo ver um paralelo com a primeira temporada de Power Rangers também. Aí, ó. Muita coisa que aconteceu em uma acontece em outra, assim, sabe? Mas enfim, depois eu deixo isso para depois, para o pessoal ficar com vontade de ver o Beleza. próximo podcast. Então é isso. Então acho que era isso que a gente tinha para comentar aqui, nesse teste aí que a gente está fazendo. A gente comentou aí tudo que a gente consumiu em fevereiro, e agora a gente está. A gravação aqui é 1º de março. Então, no final de março ou no primeiro dia de abril, a gente fala o que a gente. O que a gente consumiu, né? O que a gente viu, jogou, assistiu, sei lá. Né, E não vai ser no mês de mentira. março. Não vai ser mentira. Se for no 1º de abril, né? Se for no 1º de abril, a gente vai contar o que a gente viu sei lá, no Vingadores 7, no Chapolin vs Tartaruga Ninja. Eu vi um vídeo do Chapolin contra o Thor. Ah, mas aí é IA, né? Aquelas coisas que o pessoal faz sem precisar, né? Beleza, então, Mas é isso, pessoal. Valeu, Lucas, aí pela participação, e acho que, quem sabe, no próximo mês o Marcelo não tá aqui com a gente também. Beleza. Tá ótimo. Então, falou, pessoal, valeu pela audiência. E não esqueçam de se inscrever no canal também, né? De deixar uma curtida. E também, se quiser comentar aí, tá aberto ali embaixo, é só comentar alguma coisa. O podcast tá inteiro, a gente vai deixar ele inteiro, mas eu vou fazer os pedaços assim e eu vou jogando, né? Conforme vai passando o mês aí, para o pessoal ver só um assunto ou só outro, né? Aí fica mais fácil de assistir. É isso mesmo. Beleza? Então, falou, Lucas. Até o próximo. Tchau, pessoal. E a gente se vê aqui no 88. Você fica paradinho, parece mesmo que travou.